Uma jovem artesã de joias de 19 anos teve sua vida virada de cabeça para baixo quando 3 homens de terno preto invadiram seu ateliê no Pelourinho com uma dívida impossível de pagar. Mas quando ela descobriu que o casamento forçado com o milionário mais perigoso da Bahia se transformou no amor mais intenso e verdadeiro que já existiu, percebeu que às vezes os maiores amores nascem das situações mais desesperadoras. Bem-vindos à História Sem Fim. Antes de conhecermos Isadora e Rafael, me contem nos comentários. Qual é o seu nome e de qual cidade vocês estão nos acompanhando? Peguem aquele cafezinho quentinho, se acomodem bem aí e venham descobrir como um acordo que começou com chantagem e desespero pode se transformar na história de amor mais linda e transformadora que vocês já ouviram. Esta é a história de como ela foi forçada a se casar com o milionário mais arrogante e perigoso da Bahia. Mas acabou descobrindo que às vezes o destino usa os caminhos mais tortuosos para nos levar exatamente onde sempre deveríamos estar. A manhã de terça-feira começou como todas as outras para Isadora Santos. Aos 19 anos, ela abriu as janelas do seu pequeno ateliê no coração do Pelourinho, deixando que a brisa salgada da Baía de Todos os Santos invadisse o ambiente repleto de bancadas, ferramentas delicadas e criações em prata que brilhavam sob a luz dourada de Salvador. O que ela não imaginava era que, em questão de horas, sua vida seria virada de cabeça para baixo. Isadora estava concentrada polindo um conjunto de brincos inspirados nos azulejos coloniais quando o sino da porta tocou. Ergueu os olhos esperando ver algum turista interessado em suas peças, mas em vez disso, 3 homens de terno preto entraram como uma nuvem sombria. O mais alto, com cicatriz no queixo, varreu o ambiente com olhos frios. Isadora Santos? Sou eu, respondeu tentando manter a voz firme. O ateliê ainda não está aberto para o público. Não estamos aqui para comprar bijuterias, disse o homem, sua voz carregada de ameaça. Você tem uma dívida em aberto, uma dívida bem grande. O coração de Isadora disparou. Que dívida? Não devo nada a ninguém. O segundo homem riu sem humor. 180 mil reais, senhorita. Seu sócio Lucas Ferreira usou seu nome e seu CPF para conseguir um empréstimo conosco. Disse que vocês iam expandir o negócio. O mundo de Isadora pareceu desabar. Lucas, seu ex-namorado e sócio nos últimos 2 anos havia desaparecido na semana anterior, levando consigo todo o dinheiro que tinham em caixa. Ela pensara que ele havia apenas fugido com os fundos do ateliê. Nunca imaginou que havia contraído dívidas em seu nome. Isso é impossível, murmurou, suas mãos tremendo. Eu nunca assinei nada. Temos aqui sua assinatura, disse o terceiro homem, estendendo uma pasta. E suas informações pessoais. Lucas foi muito persuasivo ao explicar que vocês eram sócios de fato. Isadora folheou os documentos, sentindo náusea crescer em seu estômago. A assinatura parecia mesmo a sua. Lucas sempre fora hábil em imitar caligrafia, uma brincadeira que ela achava inofensiva. Eu não tenho esse dinheiro, disse, a voz quase um sussurro. Imaginávamos que não, respondeu o homem da cicatriz. Por isso temos uma proposta. Nosso chefe gostaria de falar com você. E se eu recusar? Os 3 homens trocaram olhares significativos. Não acredito que seja uma boa ideia, senhorita Santos. 40 minutos depois, Isadora se encontrava no andar mais alto de um arranha-céu, no centro financeiro de Salvador, com vista panorâmica para a Bahia. O escritório era todo em tons de cinza e preto, decorado com arte contemporânea e móveis que custavam mais que o aluguel do seu ateliê durante 1 ano inteiro. Mas nada disso se comparava ao homem que se levantou da poltrona de couro por trás da mesa de mogno. Rafael Mendonça tinha 40 anos e a presença de alguém acostumado a ser obedecido sem questionamentos. Alto, ombros largos, cabelos escuros com fios prateados nas têmporas e olhos verdes que pareciam enxergar através das pessoas. Usava um terno sob medida que provavelmente custava mais que tudo que Isadora possuía. Senhorita Santos, disse ele, sua voz grave ecoando no ambiente. Por favor, sente-se.
Isadora manteve-se de pé, queixo erguido em desafio. Prefiro ficar assim, não pretendo demorar. Um sorriso quase imperceptível curvou os lábios de Rafael. Teimosa. Interessante. Ele circulou a mesa como um predador estudando sua presa. Sabe quem eu sou? Rafael Mendonça, respondeu Isadora. Dono da Mendonça Resorts. Todo mundo na Bahia conhece seu nome. E minha reputação? Isadora engoliu seco. As histórias sobre Rafael Mendonça eram lendárias em Salvador. Herdeiro de uma das famílias mais antigas e poderosas do estado, construíra um império de resorts luxuosos ao longo da costa baiana. Diziam que era implacável nos negócios, que destruía competidores sem pestanejar e que tinha conexões que iam muito além do mundo empresarial. Dizem que você é perigoso, admitiu. Sábio da sua parte não subestimar as fofocas, ele respondeu, parando diretamente à sua frente. Seu ex-namorado me deve dinheiro. Como ele desapareceu, a dívida passou para você. Isso não é justo. Eu não sabia de nada. A vida raramente é justa, senhorita Santos. Rafael voltou para trás da mesa puxando uma pasta. Você tem duas opções. A primeira é pagar os R$180 mil em 30 dias. Isadora riu sem humor. Você sabe que isso é impossível. A segunda opção, continuou Rafael como se ela não tivesse falado, é muito mais interessante. Ele abriu a pasta revelando fotografias de uma mulher idosa elegante, sentada em uma cadeira de rodas em meio a jardins exuberantes. Esta é minha avó, Dona Conceição Mendonça. Aos 89 anos, ela é a matriarca da nossa família e controla 60% das ações da empresa. Isadora franziu a testa. O que sua avó tem a ver comigo? Dona Conceição tem uma fixação. Ela acredita que um homem só está completo quando se casa e constitui família. Rafael cerrou os punhos. Ela fez um ultimato. Se eu não me casar antes do meu 41º aniversário, que é daqui a 3 semanas, ela doará todas as suas ações para instituições de caridade. E o que isso tem a ver comigo? Repetiu Isadora, embora uma suspeita terrível começasse a formar em sua mente. Preciso de uma esposa, temporariamente. Os olhos verdes de Rafael se fixaram nos dela. Um casamento de conveniência. 1 ano, e depois nos divorciamos discretamente. Em troca, sua dívida é perdoada e você recebe R$100 mil para recomeçar a vida. Isadora sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Você está louco. Não posso me casar com um completo estranho. Pode, sim. Rafael se inclinou para a frente. E vai, porque essa alternativa é muito pior. Está me ameaçando. Estou sendo prático. Ele abriu outra pasta. Sua família, seus pais, Antônio e Maria Santos, donos de uma pequena pousada em Itacaré. Sua irmã mais nova, Camila, de 16 anos, estudante exemplar com sonhos de cursar medicina. O sangue de Isadora gelou. Como você sabe disso? Sei de muitas coisas. Sei que a pousada dos seus pais está passando por dificuldades financeiras, que eles atrasaram o pagamento de impostos, que sua irmã precisa de uma bolsa de estudos para conseguir entrar numa universidade boa. Rafael fechou a pasta. Seria uma pena se todas essas dificuldades piorassem subitamente. Você não faria isso, sussurrou Isadora, mas até mesmo enquanto dizia, sabia que estava enganando a si mesma. Testaria minha paciência? Rafael se levantou novamente. Tenho a reputação de conseguir sempre o que quero, senhorita Santos. E agora, eu quero você. Isadora sentiu lágrimas ardendo em seus olhos, mas se recusou a deixá-las cair. Por que eu? Você deve conhecer dezenas de mulheres que se casariam com você de bom grado. Preciso de alguém desconhecida nos meus círculos sociais. Alguém sem conexões que possam complicar a situação depois do divórcio. Rafael a estudou com olhos calculistas. Alguém desesperada o suficiente para aceitar e cumprir o acordo. A palavra desesperada ecoou entre eles como um tapa. Isadora cerrou os punhos, lutando contra a humilhação e o medo.
E se eu aceitar? Disse finalmente. Como sei que vai cumprir sua parte? Porque, ao contrário do seu ex-namorado, eu honro meus compromissos. Rafael estendeu a mão. Temos um acordo, futura senhora Mendonça? Isadora olhou para a mão estendida. Uma parte dela queria sair correndo, pegar o primeiro ônibus para qualquer lugar longe dali. Mas pensou em seus pais, na pousada à beira da falência, em Camila e seus sonhos de medicina, em Lucas e a bagunça que ele havia deixado para trás. Lentamente, estendeu a própria mão. O aperto de Rafael foi firme, quente, e enviou uma corrente elétrica inexplicável pelo braço de Isadora. Por um momento seus olhos se encontraram, e ela viu algo neles que não conseguiu identificar. Uma vulnerabilidade rapidamente mascarada pela frieza habitual. Excelente, disse Rafael soltando sua mão. Minha assistente irá contatá-la amanhã com os detalhes. O casamento será em 3 semanas. 3 semanas? Isadora engasgou. Isso é impossível. Nada é impossível quando se tem recursos suficientes. Rafael voltou para sua cadeira, já pegando o telefone como se ela tivesse deixado de existir. Ah, e senhorita Santos? Sim? Espero que goste de representar. Minha avó é muito observadora. Se ela suspeitar que nosso casamento não é real, o acordo está cancelado. Isadora saiu do prédio em estado de choque. As ruas de Salvador pareciam irreais ao seu redor. Vendedores ambulantes gritando suas mercadorias, turistas tirando fotos, o cheiro de acarajé no ar. Tudo tão normal, tão cotidiano, enquanto sua vida havia acabado de ser virada do avesso. De volta ao ateliê, sentou-se entre suas criações inacabadas e tentou processar o que havia acontecido. Em 3 semanas, seria a esposa de Rafael Mendonça, um dos homens mais poderosos e temidos da Bahia. Um homem 21 anos mais velho que ela, que a via apenas como uma peça conveniente em seu jogo de poder. O telefone tocou, tirando-a de seus pensamentos. Era Camila. Isa, adivinha? Consegui uma entrevista para a bolsa de estudos na UFBA. Pode acreditar? A voz animada da irmã contrastava cruelmente com o humor sombrio de Isadora. Que maravilha, Cami, conseguiu dizer. Quando é a entrevista? Na próxima segunda. Estou tão nervosa. Mas você sempre diz que tudo dá certo no final, né? Isadora fechou os olhos, pensando no acordo que acabara de fazer. Sim, mana. Tudo sempre dá certo. Depois que desligou, ficou muito tempo olhando para o anel simples que usava no dedo indicador. Uma de suas próprias criações, com uma pequena pedra de quartzo rosa. Em 3 semanas, estaria usando uma aliança de casamento, fingindo amar um homem que a via como nada mais que uma solução conveniente para um problema. Mas talvez, apenas talvez, ela pudesse transformar essa situação impossível em algo que funcionasse para todos. Afinal, ela era uma Santos, e os Santos não desistiam sem lutar. O que Isadora não sabia era que 40 andares acima, Rafael Mendonça permanecia parado diante da janela, olhando para a cidade que dominava, pensando na jovem de olhos desafiadores que acabara de sair de seu escritório. Havia algo nela, uma força, uma determinação que o intrigava. Na primeira vez em anos, alguém havia olhado para ele sem medo, sem bajulação, apenas com honestidade crua. Isso podia se tornar mais complicado do que ele havia planejado. Mas Rafael Mendonça sempre gostara de desafios, e Isadora Santos, ele suspeitava, seria o maior desafio de sua vida. Na manhã seguinte, Isadora foi despertada pelo toque insistente do celular. Ainda sonolenta, atendeu sem olhar o número. Senhorita Santos, aqui é Fernanda Oliveira, assistente pessoal do Sr. Rafael Mendonça. A voz era profissional, eficiente. O senhor gostaria de vê-la hoje às 10 horas para acertar os detalhes do contrato. Isadora sentou-se na cama, a realidade do dia anterior atingindo-a como uma onda fria. Não havia sido um pesadelo. Ela realmente havia concordado em se casar com Rafael Mendonça. Pode ser às 14? Preciso fechar o ateliê primeiro. Perfeitamente. O senhor a aguardará no escritório. E senhorita Santos? Sugiro que pense em suas condições específicas.
O senhor está disposto a negociar alguns termos. Às 2 da tarde, Isadora estava novamente no arranha-céu, mas desta vez se sentindo mais preparada. Havia passado a manhã pesquisando sobre Rafael Mendonça e sua família na internet, e o que descobriu a deixou ainda mais nervosa. Os Mendonça eram uma dinastia que remontava ao período colonial. Dona Conceição era conhecida por sua força de vontade e por ter transformado a herança familiar numa das maiores fortunas do Nordeste. Rafael, seu único neto, era considerado um gênio dos negócios, mas também conhecido por ser inflexível e, segundo algumas fontes, implacável com quem o contrariava. Pontual, observou Rafael quando ela entrou no escritório. Aprecio essa qualidade. Hoje ele estava mais casual, camisa social azul sem gravata, mangas dobradas. Ainda assim, irradiava poder e controle. Isadora havia escolhido um vestido simples, mas elegante, uma de suas poucas peças mais sofisticadas. Antes de assinarmos qualquer coisa, disse Isadora, surpreendendo-o ao tomar a iniciativa, tenho algumas condições. Rafael arqueou uma sobrancelha. Está em posição de fazer exigências? Estou em posição de oferecer uma solução para seu problema, retrucou ela, lembrando-se das palavras do advogado que havia consultado de manhã. E toda negociação envolve concessões mútuas. Um sorriso genuíno, o primeiro que ela via, apareceu no rosto de Rafael. Muito bem, estou ouvindo. Isadora respirou fundo. Primeira condição. Além de quitar minha dívida, quero que você mantenha o financiamento da feira de artesanato do Pelourinho. Soube que sua empresa está cortando o patrocínio. Isso não tem nada a ver com o nosso acordo. Tem sim. Você disse que precisa de alguém desconhecida nos seus círculos, mas que seja convincente como sua escolha. Uma mulher que se importa com a comunidade local seria exatamente o tipo de pessoa que poderia despertar seu interesse genuíno. Rafael a estudou com novo respeito. Continue. Segunda condição. Quero total discrição sobre minha família. Eles não podem saber a verdade sobre nosso acordo. Pelo que eles saberão, nos conhecemos e nos apaixonamos. Concordo. E a terceira? Você disse que depois do divórcio eu receberia 100 mil reais. Quero que seja depositado numa conta conjunta desde já, como garantia de que você cumprirá sua parte. Rafael se recostou na cadeira, claramente impressionado. Mais alguma coisa? Sim. Quero acesso às informações básicas sobre você e sua família. Se vou fingir estar apaixonada, preciso conhecer detalhes que uma namorada saberia. Justo. Rafael pegou uma pasta na mesa. Já preparei um dossiê básico. Pode levar para casa e estudar. Ele se levantou e foi até um cofre na parede, retirando uma pequena caixa de veludo. Mas primeiro, há algo que precisamos resolver. Abriu a caixa, revelando um anel de noivado que tirou o fôlego de Isadora. Era uma esmeralda cercada por diamantes, claramente uma peça antiga e valiosa. Este anel pertenceu à minha bisavó, explicou Rafael. Dona Conceição insistiu que eu o usasse. Segundo ela, é tradição da família. É lindo, murmurou Isadora, embora a ideia de usar uma joia de família a deixasse desconfortável. Posso? Rafael pegou delicadamente a mão esquerda dela. O toque dele era quente, firme, e novamente Isadora sentiu aquela corrente elétrica estranha. O anel deslizou perfeitamente em seu dedo, como se tivesse sido feito para ela. Perfeito, disse Rafael, mas seus olhos não estavam no anel, estavam fixos no rosto dela. Por um momento que pareceu eterno, ficaram assim, mãos entrelaçadas, olhares conectados. Isadora sentiu o coração acelerar de uma forma que nada tinha a ver com nervosismo. Então Rafael se afastou, quebrando o encanto. Agora, disse ele voltando ao tom profissional, vamos discutir a logística. O casamento será no próximo sábado. 2 semanas? Isadora engasgou. Pensei que eram 3. Mudança de planos. Dona Conceição decidiu acelerar o cronograma. Ela quer conhecer você oficialmente amanhã à noite. O estômago de Isadora despencou. Amanhã? Mas eu não estou preparada. Por isso teremos uma sessão de preparação hoje mesmo.
Rafael consultou o relógio. Minha estilista chegará em 1 hora para escolher seu guarda-roupa. Depois, você almoçará comigo para afinarmos nossa história. Espera aí, protestou Isadora. Não preciso de estilista. Tenho roupas. Não para jantar com Dona Conceição no solar dos Mendonça, retrucou Rafael. Minha avó tem padrões muito específicos. Antes que Isadora pudesse protestar novamente, a porta se abriu e entrou uma mulher elegante na casa dos 50, carregando várias sacolas de grife. Rafael, querido! A mulher o beijou no rosto. Esta deve ser a noiva misteriosa que toda Salvador está comentando. Isadora, esta é Helena Campos, a melhor estilista da cidade. Helena, Isadora Santos, minha noiva. Helena circulou Isadora com olhos profissionais. Linda, querida, mas precisamos de alguns ajustes. Dona Conceição aprecia a elegância clássica, nada muito moderno ou ousado. Nas 2 horas seguintes, Isadora foi submetida a uma transformação completa. Helena trouxera uma seleção de vestidos, sapatos, joias e até mesmo produtos de beleza. Quando finalmente se olhou no espelho, mal se reconheceu. O vestido era azul marinho, corte clássico, mas que valorizava sua figura. Os sapatos eram elegantes, sem ser exagerados. Helena havia arrumado seus cabelos num coque baixo e aplicado uma maquiagem sutil, mas sofisticada. Perfeita, aprovou Rafael quando ela saiu do banheiro anexo ao escritório. Agora parece realmente uma Mendonça. Não sabia se aquilo era um elogio ou um insulto. O almoço foi em um restaurante exclusivo na Barra, com vista para o mar. Rafael havia reservado uma mesa privativa, longe de ouvidos curiosos. Primeira coisa que precisa saber, disse ele enquanto degustavam a entrada, é que nossa versão oficial é que nos conhecemos há 6 meses numa exposição de arte no solar do União. Por que lá? Porque você estava expondo suas joias numa mostra coletiva. Eu fui ver a exposição a convite de um cliente e fiquei interessado no seu trabalho. Isadora assentiu, impressionada com o nível de detalhamento. E como foi nosso primeiro encontro? Você estava explicando a inspiração por trás de uma peça para outro visitante. Eu me aproximei, fiz algumas perguntas inteligentes e você ficou impressionada com o meu conhecimento sobre arte. Você tem conhecimento sobre arte? Rafael sorriu. Tenho mestrado em História da Arte pela Sorbonne, além do MBA. Dona Conceição insistiu numa educação completa. Mais uma surpresa. Isadora estava começando a perceber que Rafael Mendonça era muito mais complexo do que imaginara. Continuando, disse ele, começamos a nos corresponder. Eu comprei várias peças suas. Aliás, preciso providenciar isso para dar veracidade à história. Nosso primeiro encontro oficial foi um jantar na casa de amigos mútuos. Que amigos? Os Teixeira, Márcia e Paulo. Eles concordaram em confirmar nossa versão se necessário. Isadora franziu a testa. Eles sabem a verdade? Claro que não. Acreditam que fomos discretos sobre nosso relacionamento por causa da diferença de idade e posição social. E quando decidimos nos casar? Na semana passada, numa viagem que fizemos a Trancoso. Rafael tirou o celular e mostrou fotos claramente editadas dos dois num resort paradisíaco. Pedi você em casamento na praia, ao pôr do sol. As fotos eram convincentes. Ela não conseguia distinguir onde terminava a realidade e começava a manipulação digital. Você realmente pensou em tudo, murmurou. Sempre penso em tudo, replicou Rafael. É por isso que sempre ganho. Durante o resto do almoço, ele continuou instruindo-a sobre detalhes de sua suposta vida amorosa. Como ele tomava o café, preto, sem açúcar. Qual era seu prato favorito? Moqueca de camarão. Seus hobbies, vela e leitura. Sua música preferida, jazz clássico. E você? Perguntou Rafael de repente. O que eu deveria saber sobre minha futura esposa? A pergunta a pegou desprevenida. O que quer dizer? Seus gostos, seus hábitos. Dona Conceição vai fazer perguntas. Isadora pensou por um momento. Gosto de acordar cedo. Adoro café com leite e pão de açúcar. Minha cor favorita é azul turquesa, como o mar em Itacaré.
Leio muito, principalmente ficção brasileira, e detesto mentiras. As últimas palavras saíram com mais amargura do que ela pretendia. Rafael a observou atentamente. Não vou mentir para você, Isadora. Não durante nosso acordo. Mas nossa vida inteira será uma mentira. Não, disse ele lentamente. Será uma representação, uma performance necessária. Há uma diferença. À noite, de volta ao seu apartamento simples no Rio Vermelho, Isadora estudou o dossiê que Rafael havia lhe dado. A história da família Mendonça era fascinante e complexa. O patriarca, José Mendonça, havia feito fortuna com engenhos de açúcar no século XVIII. A família sobreviveu à abolição da escravatura, à República, às duas guerras mundiais, sempre se adaptando e prosperando. Dona Conceição casara-se aos 18 anos com Teodoro Mendonça, primo em segundo grau. Tiveram 2 filhos, Eduardo, pai de Rafael, e Marcos, que morreu jovem num acidente de carro. Eduardo casou-se com Marina Silva, uma advogada de família tradicional de São Paulo. Rafael nasceu quando Dona Conceição já tinha 50 anos. Aos 10 anos, perdeu os pais num acidente de helicóptero, ficando sob a tutela da avó. Formou-se em administração de empresas na FGV, fez o mestrado em Paris e, aos 25 anos, assumiu a presidência da empresa. Desde então, multiplicara o patrimônio familiar por 5. Havia uma foto dele aos 15 anos, alto e magro, com um sorriso tímido muito diferente do homem confiante que ela conhecera. Que eventos o haviam transformado no magnata implacável de hoje? O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Como está se sentindo? A voz de Rafael soou estranhamente gentil. Nervosa, admitiu. E se sua avó não gostar de mim? Ela vai gostar. Dona Conceição aprecia força de caráter, e você demonstrou isso hoje durante nossa negociação. Houve uma pausa confortável. Rafael, disse Isadora impulsivamente, posso fazer uma pergunta pessoal? Pode. Por que nunca se casou? Quero dizer, de verdade? Outra pausa, mais longa desta vez. Porque nunca encontrei alguém que me quisesse por mim mesmo, e não pelo que posso oferecer, respondeu finalmente. E talvez porque nunca permiti que alguém chegasse perto o suficiente para descobrir quem eu realmente sou. A honestidade crua da resposta tocou algo profundo em Isadora. E quem você realmente é? Perguntou suavemente. Essa, disse Rafael com um riso sem humor, é uma pergunta para a qual nem eu tenho resposta. Depois que desligaram, Isadora ficou muito tempo acordada, olhando para o anel de esmeralda que agora decorava sua mão. Em menos de 48 horas, sua vida havia mudado completamente. Amanhã conheceria Dona Conceição. No sábado se casaria com um homem que ainda era um mistério para ela. E algo no fundo de seu coração sussurrava que, por mais que tentasse manter distância emocional, Rafael Mendonça já estava começando a afetar mais do que apenas sua situação financeira. Ele estava começando a afetar seu coração. Mas isso era um luxo que ela não podia permitir, porque no final das contas, por mais gentil que ele fosse às vezes, por mais que seu toque a afetasse, Rafael havia deixado bem claro desde o início. Aquilo era apenas negócio. E Isadora Santos não podia esquecer disso. Não importa o que seu coração teimoso pudesse estar começando a sentir. O solar dos Mendonça se erguia majestoso no alto do bairro da Vitória, uma mansão colonial do século XVIII que parecia desafiar o tempo. Isadora sentiu um frio no estômago ao ver a imponente fachada azulejada, com suas janelas em arco e jardins que pareciam saídos de um sonho. Impressionante, não é? Comentou Rafael, notando sua expressão enquanto o motorista abria a porta do Mercedes. É intimidante, admitiu Isadora, ajeitando o vestido que Helena havia escolhido para a ocasião. Um modelo vinho elegante que a fazia parecer mais madura. Dona Conceição projetou isso deliberadamente. Ela acredita que uma casa deve refletir o poder da família que a habita. Rafael ofereceu o braço.
E juntos subiram os degraus de mármore que levavam à entrada principal. Isadora tentou ignorar como o toque dele ainda a afetava, mesmo através do tecido do paletó. Um mordomo impecavelmente trajado os recebeu no hall de entrada, onde um lustre de cristal bacará lançava prismas de luz sobre o piso em mosaico português. Boa noite, Sr. Rafael. Senhora Mendonça os aguarda no Salão Azul. Enquanto atravessavam corredores adornados com pinturas dos séculos XVIII e XIX, Rafael murmurou instruções de última hora. Lembre-se, olhe nos olhos dela quando falar. Seja respeitosa, mas não subserviente. E nunca, jamais, deixe que ela perceba que você está fingindo. E se ela descobrir? Reze para que não descubra. O Salão Azul fazia jus ao nome. Paredes em tons de azul royal, móveis antigos franceses e uma vista espetacular da Baía de Todos os Santos. Mas nada disso se comparava à presença da mulher que os aguardava. Dona Conceição Mendonça, aos 89 anos, estava sentada numa poltrona de veludo como uma rainha em seu trono. Apesar da idade avançada e da cadeira de rodas discreta ao lado, irradiava uma autoridade que fazia Isadora entender imediatamente de onde Rafael havia herdado sua presença imponente. Vovó, disse Rafael, inclinando-se para beijar a face da matriarca. Gostaria de apresentar Isadora Santos, minha noiva. Os olhos de Dona Conceição, ainda penetrantes apesar da idade, estudaram Isadora dos pés à cabeça com a precisão de um laser. Isadora sentiu como se cada fibra de seu ser estivesse sendo analisada e catalogada. Aproxime-se, menina, ordenou a voz ainda firme. Estas velhas vistas não são mais o que eram. Isadora se aproximou, mantendo contato visual conforme instruído. É uma honra conhecê-la, Dona Conceição. Conceição está bom, querida. Afinal, em breve seremos família. A anciã estendeu uma mão adornada com anéis antigos. Mostre-me essa mão. Confusa, Isadora estendeu a mão esquerda. Dona Conceição examinou o anel de noivado com aprovação. O anel da bisavó Helena. Rafael fez uma boa escolha. Seus olhos voltaram para o rosto de Isadora. E que idade você tem, criança? 19 anos, senhora. Um sorriso quase imperceptível curvou os lábios de Dona Conceição. 19 anos. Meu neto tem 40. Não acha essa diferença significativa? Isadora sentiu Rafael se tesar ao lado dela, mas manteve a compostura. O amor não entende de calendários, Dona Conceição. Rafael me fez descobrir uma maturidade que nem sabia que possuía. Interessante resposta. A matriarca gesticulou para que se sentassem. E como se conheceram? Rafael foi bastante evasivo sobre os detalhes. Isadora lançou um olhar rápido para Rafael antes de responder. Numa exposição no solar do Unhão. Eu estava participando com algumas peças de joalheria artesanal. Ah, sim. Você é artesã, uma profissão modesta. O tom era neutro, mas Isadora captou a provocação sutil. Modesta, talvez, mas honesta. Trabalho com as mãos, crio coisas que trazem beleza ao mundo. Não vejo desonra nisso. Nem deveria. Meu próprio pai começou trabalhando na terra. Dona Conceição serviu chá de uma baixela de porcelana chinesa. E como descobriu que estava apaixonada pelo meu neto? A pergunta pegou Isadora desprevenida. Ela havia ensaiado respostas sobre como se conheceram, sobre seus gostos e compatibilidade, mas ninguém havia preparado para falar sobre amor. Foi gradual, disse lentamente, sentindo o peso do olhar de Rafael. No início, eu o achava intimidante, poderoso demais, confiante demais. Mas então comecei a perceber pequenas coisas. Que tipo de coisas? Isadora respirou fundo, decidindo improvisar com base no que realmente havia observado sobre Rafael. A forma como ele trata os funcionários, conhece o nome de todos, pergunta sobre suas famílias, a paciência que tem em explicar conceitos complexos sem condescendência. E hesitou, então continuou. A vulnerabilidade que ele esconde atrás de toda aquela autoridade.
como se estivesse sempre provando algo para o mundo. O silêncio que se seguiu foi profundo. Dona Conceição observou Isadora com renovado interesse, enquanto Rafael a fitava com uma expressão indecifrável. "E você, Rafael?" perguntou finalmente a matriarca. "O que viu nesta jovem que despertou seu interesse?" Rafael demorou um momento para responder, seus olhos fixos em Isadora. "Sua integridade", disse por fim. "Isadora não se impressiona com dinheiro ou poder. Ela me desafia, me questiona, me faz querer ser um homem melhor. E..." Sua voz diminuiu. "Ela vê coisas em mim que nem eu sabia que existiam." O coração de Isadora acelerou. Havia algo na forma como ele falou que parecia sincero demais para ser apenas representação. Dona Conceição observou o casal por um longo momento. Então bateu palmas uma vez. "Jantar está servido", anunciou. A sala de jantar era ainda mais imponente que o salão azul, com uma mesa para 12 pessoas sob um lustre de cristal que valia mais que a pousada dos pais de Isadora. Outros membros da família haviam se juntado. Helena Mendonça, prima de Rafael, e diretora financeira da empresa, com seu marido Paulo, e Marcos Mendonça, primo em segundo grau e advogado da família. "Isadora", disse Helena com um sorriso que não chegou aos olhos. "Rafael nos contou muito pouco sobre você. Onde estudou?" "No Colégio Estadual Dom Pedro II", respondeu Isadora honestamente. "E fiz curso técnico em design de joias no Senai." "Senai", repetiu Helena, com um tom que deixava claro o que pensava sobre isso. "Que... prático." "Helena", advertiu Rafael, sua voz carregando uma autoridade que fez a prima recuar. "É uma formação sólida", interveio Dona Conceição. "Prefiro pessoas que sabem trabalhar com as mãos a esses jovens modernos que só sabem apertar botões." Durante todo o jantar, Isadora sentiu-se como uma peça rara sendo examinada por colecionadores. Cada pergunta parecia um teste, cada resposta era analisada em busca de falhas. "E sua família?", perguntou Paulo. "Também são do ramo artístico?" "Meus pais têm uma pousada em Itacaré. Meu pai também trabalha como guia turístico, e minha mãe cozinha a melhor moqueca da região." "Que charmoso", murmurou Helena. "E pretendem ter filhos logo?", perguntou Marcos abruptamente. Isadora quase engasgou com o vinho. Essa não era uma pergunta que haviam ensaiado. "Queremos aproveitar um tempo só nós dois primeiro", respondeu Rafael rapidamente. "Isadora é muito jovem ainda." "Aos 19 anos eu já estava grávida do Eduardo", comentou Dona Conceição. "Era a idade normal para começar uma família na minha época." "Os tempos mudaram, vovó", disse Rafael. "Alguns aspectos da natureza humana nunca mudam", retrucou a matriarca com um olhar significativo. O momento foi interrompido pela chegada de uma mulher deslumbrante que entrou na sala como se fosse dona do lugar. Alta, loira, com um vestido que custava mais que um carro popular, ela irradiava o tipo de beleza e sofisticação que aparece em capas de revista. "Desculpem o atraso", disse com uma voz melodiosa. O trânsito estava impossível. Rafael se levantou, claramente tenso. "Isadora, esta é Bruna Cavalcante. Bruna, minha noiva, Isadora Santos." Bruna estendeu uma mão perfeitamente manicurada, mas seus olhos estudavam Isadora como uma predadora avaliando sua presa. "A famosa noiva misteriosa", disse com um sorriso afiado. "Que surpresa você foi para todos nós." "Bruna é uma amiga antiga da família", explicou Helena, mas havia algo em seu tom que sugeria muito mais história. "Antiga é uma palavra forte", riu Bruna, sentando-se ao lado de Rafael. "Rafael e eu saímos juntos durante 2 anos, até mês passado, eu diria." O silêncio que se seguiu foi mortal. Isadora sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Rafael tinha uma namorada séria até recentemente? E ela estava aqui, no jantar de apresentação da noiva? "Bruna", disse Rafael, sua voz perigosamente baixa. "Isso foi há mais tempo do que você está sugerindo." "Foi mesmo?" Bruna inclinou a cabeça com falsa inocência. "Porque tenho certeza de que você me ligou em março, dizendo que sentia minha falta."
Dona Conceição observava a cena com interesse mal disfarçado. Helena parecia satisfeita com o desconforto que se instalara. E Isadora sentiu uma raiva inesperada crescer em seu peito. Que coincidência, disse ela suavemente, chamando a atenção de todos. Rafael me contou sobre você. Bruna arqueou uma sobrancelha. Contou? Sim. Disse que você era o exemplo perfeito de por que ele havia perdido a fé no amor verdadeiro. Isadora sorriu doce como mel. Obrigada por ter preparado o terreno para mim. Se não fosse por relacionamentos vazios como o de vocês, ele nunca teria valorizado o que temos. A expressão de Bruna se contorceu por um segundo antes de ela recuperar a compostura. Rafael a olhava com algo que parecia admiração. Como... Interessante, murmurou Bruna. E quando exatamente vocês começaram a se ver? Porque eu poderia jurar que Rafael estava completamente disponível ainda em abril. Talvez ele não quisesse magoar seus sentimentos sendo direto sobre nosso relacionamento, sugeriu Isadora com falsa compaixão. Rafael é muito gentil com pessoas frágeis. O insulto velado atingiu o alvo. Bruna se levantou abruptamente. Bem, acho que já cumpri minha função aqui, disse, dirigindo um último olhar venenoso para Rafael. Desejo muito felicidade para vocês dois. Depois que ela saiu, Dona Conceição começou a rir, um som baixo e divertido. Bem jogado, menina, disse ela. Bruna sempre foi uma cobra. É bom ver que meu neto escolheu alguém com garras para se defender. Mais tarde, no carro voltando para casa, Rafael estava estranhamente silencioso. Você está bem? Perguntou Isadora finalmente. Eu deveria ter te avisado sobre Bruna, disse ele. Foi injusto te deixar despreparada. Era namorada sua mesmo? Rafael suspirou. Saíamos juntos esporadicamente. Nada sério. Pelo menos não para mim. Terminei definitivamente com ela quando decidi que precisava me casar. Ela claramente não entendeu que estava terminado. Bruna nunca aceitou bem rejeições. Rafael a olhou de soslaio. Você se saiu muito bem ali. Melhor do que eu esperava. Não gostei de ser pega de surpresa, disse Isadora honestamente. E não gostei da forma como ela tentou me humilhar. E agora? Como se sente sobre ter passado no teste da família? Isadora considerou a pergunta. A noite havia sido intensa, reveladora e estranhamente real. Sua avó é impressionante, disse finalmente. Intimidante, mas impressionante. E eu acho que ela gostou de mim. Gostou sim. Dona Conceição tem um radar para a autenticidade. Se você estivesse fingindo completamente, ela teria percebido. Havia algo nessas palavras que fez Isadora se perguntar. Em que momento ela havia parado de fingir completamente? Quando chegaram ao prédio dela, Rafael desceu para acompanhá-la até a porta, como um verdadeiro cavalheiro. Isadora, disse ele quando pararam no lobby, o que você disse lá dentro? Sobre me ver vulnerabilidade atrás da autoridade. Sim? De onde veio isso? Ela o estudou por um momento. Os olhos verdes que pareciam sempre estar guardando segredos, a linha tensa dos ombros que sugeriam o peso que carregava, a forma como suas mãos se moviam nervosamente quando ele pensava que ninguém estava olhando. Porque é verdade, disse ela simplesmente. Você pode enganar todo mundo, Rafael, mas não me engana. Vejo como você se esforça para estar sempre no controle, sempre perfeito. É exaustivo, não é? Por um momento, a máscara de Rafael escorregou completamente. Ela viu cansaço ali, solidão, e algo que parecia quase alívio. Você me assusta, disse ele baixinho. Por quê? Porque você realmente me vê. E faz muito tempo que ninguém se dá ao trabalho de olhar além da superfície. O momento se estendeu entre eles, carregado de uma tensão que não tinha nada a ver com seu acordo de negócios. Isadora sentiu-se inclinando em sua direção, como se puxada por uma força magnética. Então o telefone dele tocou, quebrando o encanto. Desculpe, murmurou Rafael atendendo. Alô? Sim, eu entendi. Estaremos lá amanhã cedo. Quando desligou,
Sua expressão estava séria. O que foi? Perguntou Isadora. Era o wedding planner. Aparentemente, Dona Conceição decidiu que o casamento será neste sábado, não no próximo. Este sábado? Mas isso é daqui a 5 dias. Eu sei. Ela disse que quer ver o neto casado antes que mude de ideia novamente. Rafael passou a mão pelos cabelos. Consegue estar pronta? Isadora pensou no turbilhão dos últimos dias, em como sua vida havia mudado completamente, em como estava começando a sentir coisas por este homem que não deveria sentir. Sim, disse ela, estarei pronta. O que não disse foi que não tinha certeza se estava pronta para o casamento em si ou para os sentimentos que estavam crescendo em seu coração a cada momento que passava com Rafael Mendonça. Quando ele se despediu com um beijo casto na testa, um gesto que enviou ondas de calor por todo o seu corpo, Isadora subiu para seu apartamento, sabendo que havia cruzado uma linha invisível. Não estava mais apenas representando uma noiva apaixonada, estava se tornando uma. O dia do casamento amanheceu com um céu azul sem nuvens e a brisa suave que só Salvador sabia oferecer. Isadora acordou às 5 da manhã no quarto de hóspedes do solar dos Mendonça, onde havia passado a noite conforme a tradição, e por um momento esqueceu onde estava. Então a realidade a atingiu como uma onda. Hoje ela se casaria com Rafael Mendonça. Uma batida suave na porta a tirou de seus pensamentos. Era Lúcia, a governanta do solar, trazendo café da manhã numa bandeja de prata. Bom dia, senhora Isadora. Dona Conceição pediu para lhe dar isso. Lúcia entregou um pequeno embrulho de seda. É tradição da família. Dentro havia um delicado colar de pérolas com um pingente em forma de coração. Uma pequena esmeralda cercada por diamantes. Pertenceu à primeira esposa do patriarca da família, explicou Lúcia com um sorriso maternal. Dona Conceição disse que toda noiva Mendonça deve usar algo da família no dia do casamento. Isadora segurou o colar com reverência, sentindo o peso da história e da tradição. De alguma forma, isso tornava tudo mais real e mais assustador. Às 9 da manhã, a casa virou um formigueiro. Helena Campos chegou com uma equipe completa, maquiadora, cabeleireira, manicure e 2 assistentes. O quarto de Isadora foi transformado em um salão de beleza improvisado. Hoje você precisa estar perfeita, declarou Helena, supervisionando cada detalhe. Metade da elite baiana estará presente, e todas as fotos sairão nos jornais amanhã. Enquanto a maquiadora trabalhava, Isadora tentou acalmar os nervos. Em sua mente, repassou tudo o que havia acontecido nas últimas 2 semanas. De uma jovem artesã endividada para a noiva de um dos homens mais poderosos da Bahia, parecia um sonho impossível ou um pesadelo elegante. Pare de franzir a testa, ordenou a maquiadora. Vai estragar a base. Às 11 horas, chegou o momento de vestir o traje de noiva. Helena havia escolhido um vestido de renda francesa com cauda longa, decote elegante mas discreto, e mangas de renda que Isadora achou perfeitas para disfarçar seu nervosismo. Quando se olhou no espelho de corpo inteiro, não se reconheceu. A jovem que a fitava de volta parecia uma princesa saída de um conto de fadas, sofisticada, elegante, nascida para aquele mundo de luxo. Linda, sussurrou Lúcia, enxugando os olhos. O senhor Rafael não vai acreditar no que vê. A capela do solar dos Mendonça havia sido decorada com flores brancas e verde, criando um ambiente ao mesmo tempo grandioso e intimista. Cerca de 80 convidados ocupavam os bancos de mogno, representando o que havia de mais seleto na sociedade baiana. Isadora esperava no vestíbulo da capela, o coração batendo tão forte que tinha certeza de que todos poderiam ouvi-lo. Dona Conceição se aproximou em sua cadeira de rodas, radiante em um vestido azul marinho e um chapéu ornamentado. Você está magnífica, minha querida, disse a matriarca segurando suas mãos. Rafael é um homem de sorte. Dona Conceição, começou Isadora impulsivamente. Posso lhe fazer uma pergunta? Claro, criança. Por que é tão importante para a senhora que Rafael se case? Ele parece perfeitamente capaz de cuidar da empresa sozinho. Os olhos de Dona Conceição se suavizaram. Por que, minha cara? Uma vida sem amor não é vida. É apenas existência.
Meu neto passou os últimos 20 anos construindo muros ao redor do coração. Achei que ele precisava de uma razão para derrubá-los. Antes que Isadora pudesse perguntar o que ela queria dizer com isso, a música começou. As portas da capela se abriram e Isadora iniciou sua caminhada em direção ao altar. Não havia pai para acompanhá-la. Seus pais haviam aceitado a explicação de que a cerimônia seria pequena e íntima, apenas família próxima. A mentira ainda a incomodava. Mas todos os pensamentos se dissolveram quando ela viu Rafael esperando no altar. Ele estava devastadoramente elegante num smoking sob medida, o cabelo perfeitamente penteado, e havia algo em sua expressão que a deixou sem fôlego. Não era a máscara de frieza profissional que ela havia aprendido a reconhecer. Era algo mais suave, mais vulnerável. Quando seus olhos se encontraram, ele sorriu. Não o sorriso calculado que usava em negócios, mas algo genuíno que transformou completamente suas feições. Isadora sentiu suas pernas tremendo enquanto se aproximava. Cada passo parecia levá-la mais longe de sua vida anterior e mais perto de um futuro incerto. Quando finalmente chegou ao altar, Rafael estendeu a mão. Você está deslumbrante, murmurou, baixo demais para que os outros ouvissem. Obrigada, sussurrou de volta, sentindo o rosto esquentar. O padre, um homem idoso que aparentemente conhecia a família há décadas, começou a cerimônia. Isadora tentou se concentrar nas palavras, mas estava hipnotizada pela forma como Rafael segurava sua mão. Firme, quente, reconfortante. Rafael Mendonça, disse o padre, aceita Isadora Santos como esposa legítima, para amá-la e respeitá-la na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte os separe. Rafael a olhou nos olhos. Aceito. Isadora Santos, aceita Rafael Mendonça como esposo legítimo, para amá-lo e respeitá-lo na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte os separe? Por um momento que pareceu eterno, Isadora hesitou. Esta era sua última chance de recuar, de dizer não, de voltar para sua vida simples, mas honesta. Então olhou para Rafael. Realmente olhou. Viu o homem por trás do poder, a vulnerabilidade que ele escondia tão bem, a solidão que carregava como um fardo. E viu algo mais. Esperança. Aceito, disse ela, surpreendendo-se com a firmeza em sua própria voz. As alianças foram trocadas, bandas simples de ouro branco que pareciam queimar contra a pele de Isadora. Quando Rafael deslizou a aliança em seu dedo, seus olhos nunca deixaram os dela. Pelo poder que me foi conferido, eu os declaro marido e mulher, anunciou o padre. Pode beijar a noiva. Rafael se aproximou lentamente, como se estivesse dando a ela tempo para recuar. Mas Isadora não recuou. Quando os lábios dele tocaram os seus, o mundo desapareceu. O beijo foi suave no início, quase reverente. Mas então algo mudou. Uma centelha se acendeu entre eles, e Isadora se viu respondendo com uma paixão que não sabia que possuía. As mãos de Rafael se fecharam suavemente em sua cintura, e ela sentiu como se estivesse se afogando em sensações. Quando finalmente se separaram, ambos estavam respirando com dificuldade. Os convidados aplaudiam, mas Isadora mal os ouvia. Estava perdida nos olhos verdes de Rafael, tentando decifrar a expressão que via ali. Senhora Mendonça, disse ele baixinho, e o título enviou um arrepio pela espinha dela. Senhor Mendonça, respondeu, tentando manter o tom leve. Mas havia algo diferente agora. O casamento pode ter começado como um acordo comercial, mas aquele beijo havia sido real. A recepção foi realizada nos Jardins do Solar, sob tendas elegantes adornadas com milhares de flores. Isadora se moveu pela festa como se estivesse em um sonho, cumprimentando convidados, sorrindo para fotógrafos, representando o papel da noiva feliz. Mas estava dolorosamente consciente de Rafael ao seu lado. A forma como sua mão repousava levemente em suas costas, como ele se inclinava para sussurrar explicações sobre os convidados, como o perfume dele se misturava com o aroma das flores. A senhora parece uma verdadeira princesa,
comentou uma das amigas de Dona Conceição, uma senhora elegante coberta de joias. Rafael escolheu muito bem. Obrigada, respondeu Isadora, ainda se acostumando a ser tratada como senhora. Durante o jantar, Rafael fez um discurso que deixou vários convidados emocionados. Minha esposa, começou ele, e a palavra enviou outro arrepio por Isadora. Me ensinou que os presentes mais valiosos da vida não podem ser comprados. Isadora trouxe luz para cantos da minha vida que eu nem sabia que estavam na escuridão. Enquanto falava, seus olhos nunca deixaram os dela, e Isadora sentiu como se ele estivesse se dirigindo apenas a ela, ignorando as dezenas de pessoas ao redor. Por isso, hoje não é apenas o dia em que ganhei uma esposa. É o dia em que ganhei um futuro que vale a pena viver. Os aplausos foram ensurdecedores, mas Isadora mal os ouviu. Havia lágrimas em seus olhos, quando elas haviam começado. Quando a festa finalmente terminou, bem depois da meia-noite, Isadora se encontrou sozinha com Rafael pela primeira vez como marido e mulher. Eles estavam no quarto principal do solar, um apartamento luxuoso que seria deles durante a lua de mel interna que haviam planejado. Como se sente? Perguntou Rafael, afrouxando a gravata. Estranha, admitiu Isadora, tirando os sapatos com alívio. Como se eu fosse uma atriz que acabou de sair do palco. Eu entendo a sensação. Houve um momento de silêncio constrangedor. Eles eram marido e mulher agora, mas ainda essencialmente estranhos. Como navegariam pelos aspectos mais íntimos de sua situação? Rafael, começou Isadora, sobre esta noite. Não precisa explicar, disse ele rapidamente. Não espero nada que você não esteja disposta a dar. Não é isso. Ela se virou para encará-lo. É que eu nunca... A compreensão iluminou os olhos de Rafael. Ah, é ridículo, eu sei. Uma mulher de 19 anos que nunca... Não é ridículo, interrompeu ele gentilmente. É precioso. O modo como ele disse isso com tanta sinceridade fez o coração de Isadora acelerar. Não precisa acontecer esta noite, continuou Rafael. Ou amanhã, ou na próxima semana. Quando e se você estiver pronta, se algum dia estiver pronta comigo. A gentileza na voz dele quase a desfez. Este homem, que o mundo via como implacável e frio, estava sendo mais compreensivo e respeitoso do que ela jamais imaginara possível. E se eu já estiver pronta? Sussurrou ela, surpreendendo a si mesma com sua coragem. Os olhos de Rafael se escureceram. Isadora, o beijo na igreja, disse ela rapidamente, antes que perdesse a coragem. Não foi só atuação, foi? Não, admitiu ele, aproximando-se lentamente. Não foi. Para mim também não. Eles se olharam por um longo momento, a tensão crescendo entre eles como uma corda esticada. Então Rafael estendeu a mão. Tem certeza? Perguntou, sua voz rouca. Em resposta, Isadora tomou sua mão. Na manhã seguinte, Isadora acordou nos braços de Rafael, ainda tentando processar tudo o que havia acontecido. A noite havia sido transformadora, gentil, apaixonada e completamente diferente de qualquer coisa que ela havia imaginado. Rafael já estava acordado, observando-a com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Bom dia, senhora Mendonça, disse ele, passando os dedos pelos cabelos dela. Bom dia, senhor Mendonça. Eles sorriram um para o outro e Isadora sentiu como se algo fundamental tivesse mudado entre eles durante a noite. O acordo comercial havia se transformado em algo mais complexo, mais real. Tem algum arrependimento? Perguntou Rafael baixinho. Isadora considerou a pergunta honestamente. Arrependimento? Medo, sim. Confusão sobre onde isso os levaria, com certeza. Mas arrependimento? Não, disse ela. E você? Jamais, respondeu ele, selando a promessa com um beijo suave. Os 3 dias seguintes passaram como um borrão dourado. Eles mal saíram do solar, passando o tempo conhecendo um ao outro de formas que iam muito além do físico. Rafael mostrou a Isadora sua biblioteca particular,
compartilhou histórias de família, ensinou-a a jogar xadrez no tabuleiro antigo que havia pertencido a seu pai. Isadora, por sua vez, mostrou a Rafael seu mundo, ensinou-o técnicas básicas de confecção de joias, contou histórias sobre crescer em Itacaré, fez-o rir com imitações dos turistas que visitavam a pousada dos pais. Você é diferente do que eu esperava, disse Rafael uma tarde, enquanto caminhavam pelos jardins do solar. Diferente como? Mais forte, mais profunda, mais real. Isadora parou de andar. E você é diferente do que todo mundo diz que você é. Todo mundo diz que eu sou um bastardo implacável. Às vezes, concordou ela com um sorriso travesso. Mas você também é gentil, inteligente e muito mais vulnerável do que deixa transparecer. Rafael a puxou para seus braços. Você me assusta, sabia? Por quê? Porque está me fazendo querer coisas que pensei que nunca poderia ter. Que tipo de coisas? Em vez de responder, ele a beijou. Um beijo longo e profundo que deixou ambos sem fôlego. Mas mesmo no meio de toda aquela felicidade inesperada, Isadora não conseguia esquecer completamente que seu casamento havia começado como um acordo comercial. E acordos comerciais tinham prazo de validade. O que aconteceria quando o ano terminasse? E o que aconteceria se Rafael descobrisse que, em algum momento durante aqueles poucos dias perfeitos, ela havia se apaixonado completamente por ele? Na quarta manhã, a realidade voltou na forma de uma ligação urgente. Rafael atendeu o telefone com uma carranca crescente. Entendo, disse ele finalmente. Estaremos aí em 1 hora. O que foi? Perguntou Isadora quando ele desligou. Problemas na empresa. Uma investigação sobre um dos nossos resorts. Parece que alguém está fazendo acusações sérias. A lua de mel havia acabado, e Isadora tinha a sensação de que o teste real de seu casamento estava apenas começando. O escritório da Mendonça Resorts estava em completo caos quando Rafael e Isadora chegaram. Funcionários corriam de um lado para outro com pilhas de documentos, telefones tocavam incessantemente, e a tensão no ar era quase palpável. Senhor Mendonça! Fernanda, sua assistente, correu ao encontro deles. Graças a Deus chegou. A situação está piorando a cada hora. Me ponha a par de tudo, ordenou Rafael, sua lua de mel transformando-se instantaneamente no homem de negócios implacável que Isadora havia conhecido originalmente. O Resort Paraíso, em Porto Seguro. Uma parte da estrutura principal desabou durante uma inspeção de rotina ontem de manhã, explicou Fernanda enquanto caminhavam rapidamente pelos corredores. 6 funcionários ficaram feridos. 2 estão internados. Isadora sentiu o sangue gelar. Eles estão bem? Estáveis, graças a Deus. Mas a imprensa está fazendo um escândalo, continuou Fernanda. Estão dizendo que materiais de construção de baixa qualidade foram usados para cortar custos. Rafael parou abruptamente. Isso é impossível. Eu, pessoalmente, aprovei todos os fornecedores daquele projeto. Senhor, disse Fernanda hesitante, talvez devesse dar uma olhada nas manchetes de hoje. Ela entregou uma pilha de jornais. As manchetes eram devastadoras. Magnata põe lucro acima da segurança. Império Mendonça construído sobre areia. Rafael Mendonça, o preço da ganância. Isadora observou o rosto de Rafael enquanto ele lia, vendo a raiva e a incredulidade se alternando em suas feições. Quem está por trás disso? Perguntou ele, sua voz perigosamente baixa. Estamos investigando. Mas há mais, senhor. O Ministério Público abriu uma investigação formal. Querem todos os documentos dos últimos 5 anos. As horas seguintes foram um borrão de reuniões de emergência, telefonemas com advogados e sessões de controle de danos. Isadora permaneceu ao lado de Rafael durante tudo, observando como ele lidava com a crise com eficiência brutal. Quero uma auditoria completa de todos os nossos projetos, ordenou Rafael para sua equipe. Se há problemas, prefiro descobrir antes que outros o façam. Rafael, interveio Helena, que havia chegado assim que soube da crise.
Talvez devêssemos considerar contratar uma empresa de relações públicas. Não vou pagar para esconder a verdade, retrucou Rafael. Se há problemas reais, vamos corrigi-los. Se são acusações falsas, vamos provar isso. Durante uma pausa entre reuniões, Isadora encontrou Rafael sozinho em seu escritório, olhando pela janela para a cidade que sempre dominara. Como está se sentindo? Perguntou ela suavemente. Como se meu mundo estivesse desmoronando, admitiu ele sem se virar. 20 anos construindo esta empresa e em um dia tudo pode ir por água abaixo. Isadora se aproximou, colocando a mão em seu ombro. Você não é responsável pelo que aconteceu. Não sou? Rafael se virou para encará-la. Eu deleguei a supervisão daquele projeto. Confiei em pessoas que talvez não merecessem minha confiança. Se alguém foi negligente, a responsabilidade final é minha. A honestidade crua em sua voz tocou Isadora profundamente. Este não era o homem arrogante que pensava ser infalível. Era alguém genuinamente preocupado com as pessoas que poderiam ter se machucado por causa de falhas em sua empresa. Vamos descobrir a verdade, disse ela firmemente. E vamos resolver isso juntos. Rafael a olhou com algo que parecia gratidão. Por que você está ficando? Casou-se comigo há 4 dias e já está enfrentando um escândalo. Ninguém a culparia se fosse embora. A pergunta atingiu Isadora como um soco. Por um momento ela hesitou. Seria mais fácil sair agora, antes que sua vida ficasse mais complicada. Mas então olhou para Rafael. Realmente olhou. Viu o medo que ele tentava esconder, a vulnerabilidade por trás da máscara de controle. O homem que havia sido gentil com ela, que havia feito amor com ela com tanta ternura. Porque você é meu marido, disse ela simplesmente. E é isso que esposas fazem, ficam. O alívio que passou pelos olhos de Rafael foi quase palpável. Ele a puxou para seus braços, segurando-a como se ela fosse uma âncora em uma tempestade. A verdade começou a emergir no 3º dia da investigação. Marcos Mendonça, primo de Rafael e advogado da família, descobriu irregularidades nos contratos de fornecimento do Resort Paraíso. Alguém alterou as especificações depois que você as aprovou, explicou Marcos durante uma reunião de emergência. Os materiais originalmente aprovados foram substituídos por outros de qualidade inferior. Quem tinha acesso para fazer essas alterações? Perguntou Rafael. Apenas 3 pessoas. Você, o diretor de projetos Silva e... Marcos hesitou. E quem? Helena. O silêncio que se seguiu foi mortal. Helena estava na reunião e sua expressão passou de surpresa para indignação. Está me acusando? Gritou ela. Sou família. Dediquei 15 anos da minha vida a esta empresa. Ninguém está acusando ninguém ainda, disse Rafael calmamente. Mas Isadora podia ver a tempestade em seus olhos. Precisamos verificar todos os fatos. Há mais, continuou Marcos relutantemente. As mudanças foram feitas usando o login de Helena. E há transferências bancárias suspeitas para contas ligadas aos fornecedores alternativos. Helena ficou pálida. Isso é impossível. Nunca. Eu jamais... As evidências sugerem o contrário, disse Rafael, sua voz fria como gelo. Helena, você está suspensa de todas as funções enquanto a investigação continua. Rafael, por favor, somos família. Você não pode fazer isso comigo. Família não sabota família, retrucou ele. Saída, agora. Depois que Helena saiu, escoltada pela segurança, Rafael se desabou em sua cadeira. Como não percebi, murmurou. Como fui tão cego? Porque você confiava nela, disse Isadora suavemente. Porque família deveria significar lealdade. Evidências familiares podem ser as mais perigosas, observou Marcos. Helena sempre se ressentiu de você ter assumido a empresa tão jovem. Talvez isso tenha festejado ao longo dos anos. Naquela noite de volta ao solar dos Mendonça, Rafael estava inconsolavelmente sombrio. Eles jantaram em silêncio, cada um perdido em pensamentos. Rafael, disse Isadora finalmente, preciso lhe contar uma coisa. Ele levantou os olhos
e algo em sua expressão a fez hesitar. Havia uma distância ali que não existia alguns dias atrás. O que é? Isadora respirou fundo. Era hora de ser honesta sobre seus próprios sentimentos, especialmente agora que ele estava enfrentando tanta traição. Estas últimas semanas mudaram tudo para mim. O que começou como um acordo se tornou... O telefone de Rafael tocou, interrompendo-a. Ele atendeu com impaciência. Vovó? O que... Quando? Estamos indo para aí agora. O que aconteceu? Perguntou Isadora alarmada. Dona Conceição passou mal. Está internada. No hospital, encontraram a matriarca dos Mendonça em uma cama do CTI, conectada a vários aparelhos, mas consciente e, surpreendentemente, de bom humor. Parem com essas caras de velório, disse ela quando os viu. Ainda não morri. Vovó, você nos deu um susto, disse Rafael, segurando sua mão delicadamente. Foi só uma pontada no coração. O médico disse que foi o estresse. Dona Conceição olhou fixamente para Rafael. Estresse por ver meu neto sendo atacado por todos os lados. Não se preocupe com isso agora, disse Isadora. O importante é sua recuperação. Minha querida menina, Dona Conceição apertou a mão de Isadora. Você tem sido uma luz na vida do meu neto. Posso ver isso. Rafael e Isadora trocaram olhares. Se Dona Conceição soubesse a verdade sobre o início de seu casamento... Na verdade, continuou a matriarca, há algo que preciso lhes contar. Algo que deveria ter dito há muito tempo. O que é, vovó? Dona Conceição respirou profundamente. Eu sabia desde o início que seu casamento começou como um arranjo comercial. O choque no rosto de Rafael foi absoluto. Como? Meu querido neto, vivo há 89 anos. Acha que não reconheço um acordo de conveniência quando vejo um? Ela sorriu com carinho. O ultimato sobre se casar antes dos 40, as ações da empresa, tudo foi um estratagema. Um estratagema? Isadora se sentiu como se o chão tivesse desaparecido. Você vê, disse Dona Conceição para Rafael. Nunca houve nenhuma ameaça às suas ações. As ações já eram suas desde que completou 30 anos. Apenas fingi que as controlava. Rafael ficou lívido. Por quê? Por que faria isso? Porque você estava se tornando uma casca vazia, meu querido. Todo trabalho e nenhuma vida. Você precisava de alguém que o desafiasse, que o forçasse a sentir novamente. Dona Conceição olhou para Isadora com carinho. E quando soube sobre a dívida da querida Isadora, e como vocês se conheceram, pensei que talvez o destino estivesse me dando uma oportunidade. Você sabia sobre a dívida? Sussurrou Isadora. Meu querido, investiguei todo o histórico de vocês dois. Sabia sobre Lucas, sobre os problemas financeiros de sua família, sobre tudo. Dona Conceição sorriu. E também sabia que vocês dois eram perfeitamente adequados um para o outro, se apenas dessem uma chance. Rafael se levantou abruptamente, passando as mãos pelos cabelos. Então tudo foi uma mentira? Todo o nosso casamento foi baseado em manipulação? Não, disse Dona Conceição firmemente. O casamento pode ter começado com motivações práticas, mas o amor que vejo entre vocês é genuíno. Ou você vai me dizer que não se apaixonou por sua esposa? Rafael olhou para Isadora, que estava pálida e parecendo tão chocada quanto ele. Isso não muda o fato de que nos mentiu, disse ele, que manipulou nossas vidas. Às vezes, disse Dona Conceição cansadamente, o amor precisa de um pequeno empurrão do destino. No carro, voltando para casa, Rafael e Isadora permaneceram em silêncio. O peso das revelações de Dona Conceição pairava entre eles como uma nuvem tóxica. Rafael, começou Isadora finalmente. Não, disse ele secamente. Não agora. Quando chegaram ao solar, Rafael foi direto para seu escritório, fechando a porta atrás de si. Isadora ficou sozinha no hall, sentindo como se sua vida tivesse desmoronado pela segunda vez em menos de um mês. Tudo havia sido uma mentira. Não apenas seu acordo com Rafael, mas toda a situação que os havia levado até ali.
Dona Conceição havia manipulado ambos, jogado com suas vidas como peças em um tabuleiro de xadrez. Mas e os sentimentos que haviam desenvolvido? Os momentos de intimidade, as risadas compartilhadas, a forma como Rafael assegurava quando faziam amor? Isso também havia sido falso. Isadora subiu para o quarto, sentindo-se mais sozinha do que nunca. Pela janela, podia ver as luzes de Salvador piscando na distância. Sua cidade, que agora parecia tão distante quanto outra galáxia. Horas depois, ouviu a porta do quarto se abrir. Rafael entrou, parecendo exausto e mais velho do que ela jamais o havia visto. Isadora, disse ele, sua voz rouca. Precisamos conversar. Eu sei, respondeu ela, tentando manter a voz firme. Sobre o que fazemos agora. O ano de nosso acordo ainda não terminou, disse Rafael, evitando seus olhos. Mas dadas as circunstâncias... Você quer que eu vá embora, completou Isadora, sentindo o coração se despedaçar. Eu acho, disse Rafael lentamente, que ambos precisamos de tempo para pensar sobre o que é real e o que é resultado de manipulação. As palavras cortaram Isadora como navalhas. Então você acha que tudo o que aconteceu entre nós foi produto da manipulação de sua avó? Rafael finalmente a olhou e ela viu dor em seus olhos. Não sei mais o que pensar. Como posso ter certeza de que meus sentimentos são genuínos quando toda a base de nossa relação foi construída sobre mentiras? E os meus sentimentos? Perguntou Isadora, lágrimas finalmente derramando. Também são produto de manipulação? Não sei, admitiu Rafael. E é isso que me assusta. Naquela noite, dormiram em lados opostos da cama king size, um abismo emocional entre eles. E pela primeira vez desde o casamento, Isadora se perguntou se o amor era suficiente para superar tantas mentiras e traições. Na manhã seguinte, ela acordou sozinha. Rafael havia deixado um bilhete na mesinha de cabeceira. Precisei viajar para resolver a situação dos resorts. Ficarei fora uma semana. Use este tempo para decidir o que realmente quer. R. Isadora segurou o bilhete com mãos trêmulas. Uma semana para decidir o futuro de seu casamento, de sua vida, de seu coração. Uma semana para decidir se o amor era suficiente para reconstruir tudo o que havia sido destruído pelas revelações de Dona Conceição. Uma semana para descobrir se Rafael Mendonça era o homem por quem ela havia se apaixonado, ou apenas uma ilusão criada por uma velha senhora determinada a arranjar um final feliz. Os 7 dias seguintes foram os mais longos da vida de Isadora. Sozinha no solar dos Mendonça, ela vagava pelos corredores como um fantasma, tentando processar tudo o que havia acontecido e decidir o que fazer com o resto de sua vida. Rafael não havia ligado nenhuma vez. Na manhã do 4º dia, Lúcia trouxe o café da manhã com uma expressão preocupada. Senhora Isadora, a senhorita está bem? Mal tem tocado na comida. Estou bem, Lúcia, mentiu Isadora, mexendo distraidamente o café com leite que havia esfriado. Se me permite dizer, continuou a governanta gentilmente, o senhor Rafael também não está comendo direito. Falei com ele ontem. Isadora ergueu os olhos surpresa. Você falou com Rafael? Ele liga todos os dias para saber como a senhora está, revelou Lúcia com um sorriso maternal. Pergunta se está se alimentando, se está dormindo, se precisa de alguma coisa. Um calor inesperado encheu o peito de Isadora. Mesmo distante, mesmo confuso, Rafael ainda se preocupava com ela. Ele disse algo mais? Disse que sente falta da senhora e que está tentando resolver algumas coisas importantes. Naquela tarde, Isadora tomou uma decisão. Pegou um táxi e foi visitar Dona Conceição no hospital. A matriarca estava melhor, sentada numa poltrona lendo uma revista, mas pareceu genuinamente surpresa ao vê-la. Isadora, querida, que bom te ver. Onde está Rafael? Viajando a trabalho, respondeu Isadora, sentando-se ao lado da cama. Dona Conceição, preciso falar com a senhora sobre o que nos contou. A anciã fechou a revista, sua expressão se tornando séria.
Está zangada comigo. Deveria estar, admitiu Isadora. A senhora manipulou nossas vidas, mentiu para nós, nos usou como peças num jogo. Sim, fiz isso, concordou Dona Conceição sem demonstrar arrependimento. E faria novamente. Por quê? Porque olhe para você, minha querida. Quando a conheci, era uma jovem talentosa, mas limitada pelas circunstâncias. Agora, é uma mulher confiante, que enfrentou a elite de Salvador e saiu vitoriosa. O casamento com Rafael fez você crescer. Isadora teve que admitir que havia verdade nessas palavras. As últimas semanas haviam realmente a transformado. E Rafael? Perguntou. Meu neto estava se tornando uma máquina, disse Dona Conceição tristemente. Todo trabalho, nenhuma alegria, nenhuma paixão. Você trouxe de volta sua humanidade. Mas e se nossos sentimentos não forem reais? E se estivermos apenas reagindo às circunstâncias que a senhora criou? Dona Conceição segurou a mão de Isadora com força surpreendente. Minha querida, posso ter criado a situação que os juntou, mas não posso criar amor. Isso vem de dentro. E o que vejo entre vocês é absolutamente real. Como pode ter certeza? Porque vi como ele a olha quando pensa que ninguém está vendo. Vi como você ficou ao lado dele durante a crise, quando seria mais fácil fugir. Vi como vocês se completam. Dona Conceição sorriu. O amor verdadeiro sobrevive a qualquer tempestade, querida. A questão é, vocês vão lutar por ele? Naquela noite, Isadora tomou outra decisão. Ligou para sua irmã Camila. Isa, que saudade. Como está a vida de casada com o príncipe encantado? Complicada, admitiu Isadora. Cami, posso te fazer uma pergunta estranha? Claro! Se você descobrisse que a pessoa que ama só conheceu você por causa de uma mentira, mas os sentimentos que desenvolveram foram verdadeiros, o que faria? Camila ficou em silêncio por um momento. Isa, aconteceu alguma coisa? É hipotético? Tá, vou bancar. Eu acho que o importante não é como as pessoas se conhecem, mas quem elas escolhem ser depois disso. Se os sentimentos são verdadeiros, o resto é só circunstância. A sabedoria inesperada da irmã mais nova tocou algo profundo em Isadora. Obrigada, Cami. Isa, seja lá o que esteja acontecendo, você vai dar um jeito. Você sempre dá. No sexto dia, Isadora estava no jardim do solar quando ouviu o som de um carro chegando. Seu coração disparou quando viu Rafael descendo do Mercedes, parecendo cansado, mas determinado. Eles se olharam através dos jardins por um longo momento, a tensão e a saudade palpáveis entre eles. Você voltou cedo, disse Isadora quando ele se aproximou. Resolvi o que precisava resolver, respondeu Rafael parando a poucos metros dela. E percebi que havia algo mais importante esperando por mim aqui. Rafael, deixe-me falar primeiro, interrompeu ele. Esta semana longe de você foi a mais difícil da minha vida. E me fez perceber algumas coisas. Ele se aproximou mais, seus olhos nunca deixando os dela. É verdade que nosso casamento começou por motivos práticos. É verdade que minha avó nos manipulou. Mas também é verdade que em algum lugar no meio de tudo isso, eu me apaixonei por você. Não pela situação, não pelas circunstâncias, mas por você. O coração de Isadora acelerou, mas ela se forçou a permanecer cautelosa. Como pode ter certeza? Porque passei a semana imaginando minha vida sem você, e ela parecia vazia e sem sentido, disse Rafael, sua voz cheia de emoção. Porque quando penso em acordar sem você ao meu lado, sinto como se uma parte de mim estivesse faltando. Ele parou diretamente na frente dela, tomando suas mãos nas suas. Isadora, não me importa como nos conhecemos. Não me importa que minha avó tenha nos manipulado. O que importa é que você é a pessoa mais corajosa, mais íntegra, mais incrível que já conheci. E eu a amo. Amo você de verdade. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Isadora. Rafael, eu sei que comecei sendo frio e calculista. Sei que nossa base foi construída sobre mentiras. Mas se você me der uma chance,
Uma chance real, sem contratos ou acordos ou pressões externas. Eu prometo passar o resto da minha vida provando que meu amor por você é a coisa mais verdadeira que já senti. Isadora estudou o rosto dele, vendo vulnerabilidade total ali. O homem arrogante e distante havia desaparecido completamente, substituído por alguém disposto a arriscar tudo por amor. E se não der certo? Sussurrou ela. Então pelo menos teremos tentado, respondeu Rafael. Mas tenho um pressentimento de que vai dar certo, porque você me faz querer ser o melhor homem que posso ser. Isadora tomou uma decisão, soltou as mãos dele e deu um passo para trás. O rosto de Rafael desmoronou. Isadora, eu também tenho algumas coisas para dizer, disse ela firmemente. Primeiro, você é um idiota por achar que uma semana longe de mim resolveria alguma coisa. Uma centelha de esperança apareceu nos olhos de Rafael. Segundo, eu também me apaixonei por você. Não pelo seu dinheiro, não pela sua posição, mas pelo homem que vi quando baixou a guarda. O homem gentil que se preocupa com os funcionários, que segura sua avó com tanto carinho, que me fez amor como se eu fosse a coisa mais preciosa do mundo. Ela deu um passo em direção a ele. E terceiro, se você acha que vai se livrar de mim facilmente depois de me fazer me apaixonar por você, está muito enganado, Sr. Mendonça. O sorriso que iluminou o rosto de Rafael poderia ter alimentado toda Salvador. Então você fica? Eu fico, confirmou Isadora. Mas desta vez, vamos recomeçar do jeito certo. Sem mentiras, sem manipulações, sem acordos comerciais. Apenas nós dois e o que sentimos um pelo outro. Rafael a puxou para seus braços, girando-a no ar antes de colocá-la no chão e beijá-la com uma paixão que enviou ondas de calor por todo o seu corpo. Eu te amo, Isadora Mendonça, murmurou contra seus lábios. Eu também te amo, Rafael Mendonça, respondeu ela, selando a promessa com outro beijo. 3 meses depois, a Mendonça Resorts havia se recuperado completamente do escândalo. A investigação oficial exonerou Rafael de qualquer culpa. Helena foi indiciada por sabotagem e fraude, e a empresa implementou novos protocolos de segurança que se tornaram modelo para o setor. Mais importante, Rafael havia reestruturado completamente sua abordagem aos negócios. Isadora se tornou sua conselheira não oficial, trazendo uma perspectiva humana que transformou a cultura da empresa. O que acha deste projeto? Perguntou Rafael uma tarde, mostrando-lhe plantas para um novo resort em Morro de São Paulo. Lindo, disse Isadora, estudando os desenhos. Mas e a comunidade local de pescadores? Como eles se beneficiarão? Já pensei nisso, sorriu Rafael. Haverá um centro cultural dedicado às tradições locais, e pelo menos 50% dos empregos serão para moradores da região. Isadora sorriu orgulhosa. Agora sim parece um projeto da Mendonça Resorts. Dona Conceição se recuperou completamente e retomou seu papel de matriarca observadora, claramente satisfeita com o sucesso de sua interferência. Eu não disse que vocês eram perfeitos um para o outro? Disse ela durante um jantar de domingo no solar. Vovó, riu Rafael. Prometa que não vai mais manipular nossas vidas. Não posso prometer isso, retrucou a anciã com um brilho travesso nos olhos. Especialmente quando começarem a me dar bisnetos. Isadora quase engasgou com o vinho, e Rafael riu. Uma coisa de cada vez, vovó. 2 anos depois, Isadora estava no Jardim do Solar, agora completamente transformado sob sua direção, quando sentiu braços familiares envolvendo sua cintura por trás. Como estão se sentindo hoje? Perguntou Rafael, beijando seu pescoço. Nós estamos bem, respondeu Isadora, colocando as mãos sobre o ventre ligeiramente arredondado, onde crescia seu primeiro filho. Menino ou menina, esta criança vai ter a mãe mais incrível do mundo, murmurou Rafael. E o pai mais protetor, riu Isadora, virando-se em seus braços. Eles haviam anunciado a gravidez na semana anterior, e Dona Conceição não parava de sorrir desde então, já fazendo planos para transformar um dos quartos em um berçário digno de um pequeno Mendonça. Tem algum arrependimento?
perguntou Rafael, uma pergunta que havia se tornado ritual entre eles. Apenas um, disse Isadora. O rosto de Rafael se contraiu ligeiramente. Eu deveria ter cobrado mais caro quando você me fez aquela proposta, completou ela com um sorriso malicioso. Rafael gargalhou, girando-a novamente. Mulher terrível, é por isso que te amo. É mesmo? Entre muitas outras razões, confirmou ele, selando a promessa com um beijo. Enquanto o sol se punha sobre a Baía de Todos os Santos, pintando o céu em tons de laranja e rosa, Isadora refletiu sobre a jornada que a havia levado até ali. De uma jovem artesã endividada para esposa e futura mãe, de um casamento forçado para um amor verdadeiro que superava qualquer desafio. No que está pensando? Perguntou Rafael. Em como é engraçado o destino, respondeu ela. Você me disse uma vez que sempre consegue o que quer. E consigo, confirmou Rafael. Mas desta vez, disse Isadora, acariciando seu rosto, acabou ganhando muito mais do que barganhara. É verdade, concordou Rafael, colocando a mão sobre o ventre dela. Ganhei uma família, ganhei um futuro, ganhei você. Ele se inclinou para beijá-la e Isadora pensou que, se tivesse que ser forçada a se casar com o milionário mais arrogante e perigoso da Bahia novamente, faria exatamente as mesmas escolhas. Porque às vezes, os melhores finais felizes começam com as circunstâncias mais improváveis. E às vezes, ser forçada a algo pode levar você exatamente onde sempre deveria estar. Fim epílogo. 5 anos depois. Isadora observava do terraço do solar dos Mendonça, enquanto Rafael brincava no jardim com seus 2 filhos, Miguel, de 3 anos, e Sofia, de 1 ano e meio. Dona Conceição, agora com 94 anos, mas ainda afiada como uma navalha, supervisionava a brincadeira de sua cadeira de rodas. Cuidado, Miguel, não corra tão rápido, gritou Rafael, correndo atrás do menino que havia herdado seus olhos verdes e a determinação da mãe. Ele vai se machucar, disse Isadora, mas estava sorrindo. Bobagem, disse Dona Conceição. Meninos precisam correr e se sujar. Como você acha que o Rafael virou esse homem forte que é hoje? Isadora riu, colocando a mão sobre o ventre onde crescia seu terceiro filho. A família Mendonça continuava crescendo, e cada dia trazia novas alegrias e desafios. A empresa prosperava sob a liderança conjunta de Rafael e Isadora, tornando-se referência em turismo sustentável no Brasil. O ateliê de joias de Isadora havia se transformado numa marca reconhecida internacionalmente, com peças vendidas em boutiques de luxo ao redor do mundo. Mas o maior sucesso de todos era simples. Eles eram genuinamente felizes. Mamãe! Gritou Sofia, correndo em direção ao terraço com as perninhas rechonchudas. Venha cá, meu amor, disse Isadora pegando a filha no colo. Papai disse que vamos à praia amanhã. É verdade, confirmou Rafael, aproximando-se com Miguel nos ombros. Itacaré. Visitar os avós. Os pais de Isadora haviam se tornado parte integral da família Mendonça, passando metades do ano em Salvador e metades cuidando da pousada que agora prosperava como um dos melhores destinos familiares da costa baiana. E eu posso fazer castelo de areia? Perguntou Miguel. Claro, respondeu Isadora. E papai vai ajudar. Desde quando eu virei especialista em castelos de areia? Protestou Rafael. Desde que se casou comigo, respondeu Isadora com um sorriso. Foi parte do acordo. Ah, sim, disse Rafael, aproximando-se para beijá-la. O acordo. Como pude esquecer? Mas desta vez, quando falaram sobre acordo, foi com risadas e carinho, porque sabiam que o que tinham agora era muito mais real e duradouro que qualquer contrato. Enquanto a família se reunia no terraço para assistir ao pôr do sol sobre sua cidade amada, Isadora pensou mais uma vez em como a vida podia ser surpreendente. Ela havia sido forçada a se casar com o milionário mais arrogante e perigoso da Bahia, e acabou descobrindo que ele era, na verdade, o amor de sua vida. Às vezes, os melhores finais felizes realmente começam com os começos mais improváveis. E assim termina a incrível jornada de Isadora e Rafael,
Uma história que nos ensina que, às vezes, os maiores amores da nossa vida chegam disfarçados das situações mais impossíveis e que o verdadeiro amor não conhece diferenças de idade, classe social ou circunstâncias quando dois corações estão destinados a se encontrar. Se vocês se emocionaram com essa transformação linda do casamento forçado no maior amor verdadeiro, demonstrem isso deixando seu like neste vídeo. Cada curtida me mostra que vocês querem mais histórias assim, cheias de romance, drama e finais que aquecem o coração. E não esqueçam de se inscrever no canal Histórias Sem Fim e ativar o sininho das notificações para não perderem nenhuma das nossas próximas aventuras românticas. Temos tantas outras histórias incríveis esperando por vocês, desde romances proibidos até segundas chances do destino. Me contem nos comentários. O que vocês mais gostaram na história de Isadora e Rafael? Foi a diferença de idade? A transformação do Rafael? A força da Isadora? Ou talvez a sabedoria travessa da Dona Conceição? Nos vemos na próxima história, onde mais uma vez vamos descobrir juntos que o amor verdadeiro sempre encontra um jeito de vencer. Tchau, pessoal, e obrigada por embarcarem nessa jornada comigo.